Boa noite, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando. É um prazer estarmos juntos nesta caminhada junto com o pastor João Mendes. Agradeço a confiança dele e a paciência de vocês por ser humilde e ouvir a gente, né? A gente não merece tanta honra. Meu nome é Antônio Danuzete, eu moro em Três Corações. E a minha filha mora em Dourados e nós estamos passando um dia com ela ali, né, vendo os netos, né? É muito bom. Estou acompanhado da minha esposa, podia ficar de pé, não sei onde está, uma Márcia, companheira que tem me ajudado muito nesta jornada. Deus o abençoe. Vamos nos colocar de pé, irmão. Depois da leitura, vamos ver um hino com o irmão José Dias, irmã Ramon, e ler a escritura que foi anunciada, Gênesis 6, a partir do 8 até o 14. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por esse grande privilégio de poder estar congregando, Pai, em torno da Tua Palavra, sabendo, Pai, que o beneficiário somos nós, Senhor. Toda vez que nós viemos na igreja, nós somos ajudados, somos abençoados, somos curados, e nós temos a certeza que o Senhor fará isso por nós nesta noite, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, com o perdão dos pecados, nós oramos, ó Pai. Abençoe teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, vamos ouvir o hino. Só. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com ardor,
Arca de fogo, Jesus está vendo. Meu inimigo sai logo correndo. Abre seus lábios e chama Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É só chamar por ele que ele aparece, né? Mombrana disse na mensagem, ele cumpre os seus compromissos. Não há nenhuma hora que você chame por ele que ele não possa te atender. É só chamar que ele vem te atender. O Mombrana usou essa escritura e pregou a mensagem à arca. A arca. No parágrafo 52, ele começa dizendo que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Eu quero falar nesta manhã, se Deus permitir, ou ensinar, melhor dizendo, por poucos momentos, a palavra sobre arca. O que a arca significou, o que a arca prefigurou e os tipos da arca. Pois a arca, e tudo no Velho Testamento, tipificou perfeitamente a Cristo. E Cristo é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Tudo foi cumprido em Jesus Cristo. Agora, era um tempo de destruição. Eu penso que nós estamos vivendo exatamente nesses tempos. Ali a arca ia subir com o povo dentro e flutuar sobre as águas. Mas agora o arrebatamento se dará. E nós vamos além das nuvens, para nunca mais voltar. Então, é um tempo de destruição. O tempo antes da destruição. Mombrana fez questão de separar o tempo de destruição e o tempo antes da destruição. Toda a terra estava cheia de violência. Então, nós estamos vivendo esse tempo antes da destruição, recebendo instruções, recebendo ensinamentos, recebendo as maneiras como devemos fazer para podermos escapar das grandes catástrofes que virá sobre este mundo. Eu estava pensando anteontem, eu nunca vi uma tempestade como eu vi aqui em Dourados, né? Passou por aqui e fez um transtorno muito grande. Agora isso aqui é fichinha, né? Diante do que vai acontecer de fato. E isso põe a gente às vezes a pensar, a se preocupar. Agora, nós temos esta esperança que esse tempo virá, todavia Deus proverá uma saída para nós. Nenhum fio do nosso cabelo se queimará, se desfará, né? Porque Deus tem provido esse meio, esse escape para nós. Se você observar, onde quer que seja que você vê o homem começando a se multiplicar, as pessoas começando a se juntar, grandes ajuntamentos de pessoas, e permanecem, aquela cidade vai ficando populosa, mais população. A primeira coisa, você sabe, começam a trazer invenções para a recreação. A preocupação do povo não é assim, a primeira coisa que vamos fazer aqui é uma igreja, né? Eles não pensam nisso. Vamos fazer um cinema, vamos fazer um campo de futebol, porque eles só pensam em recreação. Recreação daquilo. Passa para o jogo, e do jogo passa para a bebedeira, da bebedeira para a prostituição, destruindo lares, casamento, divórcio e então assassinato. E isto simplesmente continua crescendo, crescendo, como a corrente sem fim. Quando Deus estava só com o homem, por si mesmo, ele tinha graça com Deus. Mas quando o homem começou a se multiplicar, e começou a aparecer outros, então eles começaram, Satanás teve mais espaço para trabalhar. Esse homem podia crer um pouquinho,
se inclinando para esse e para o outro lado, um pouquinho deste lado. Então, quando Satanás aparece, ele simplesmente acende o pavio. Isto se torna isso e aquilo, e as imaginações ficam grandes. Então, a corrupção aparece. Irmãos, essa questão de ajuntamento, eu sempre digo para os jovens, você tem que saber com quem você anda, quais são as suas amizades, porque eu já tive experiência que quando a gente está sozinho, a gente tem um certo tipo de comportamento, mas quando começa a juntar mais pessoas, né, o próprio irmão Branham sofreu muito por causa disso, né? As pessoas queriam que ele bebesse, queriam que ele fumasse. Se ele estivesse sozinho, ele não ia sofrer nenhuma pressão. Mas quando ajuntava-se pessoas, né, como aquela moça que chamou ele para o cinema, para sair, e ele dizendo não, e ela perguntou para ele, mas o que você faz para divertir? Ele disse, você quer ver o que eu faço para divertir? Vai na igreja de noite, você vai me ver divertido. É um lugar bom para se divertir na presença de Deus. Então, esse ajuntamento aqui é glorioso. Esse ajuntamento está girando em torno da palavra, da adoração ao nosso Deus. Então, isso é glorioso, quando nós nos ajuntamos com pessoas de mentes iguais, que crê no mesmo Senhor, no mesmo profeta, na mesma doutrina. Isso é grandioso. E isso pode crescer, pode multiplicar, que vai ser bênção para nós. Mas no particular, nós temos que tomar muito cuidado. Eu já tive essa experiência, como disse, eu sozinho pensava de um jeito, mas quando vinham os amigos, às vezes a gente fazia algumas travessuras que a gente não teria coragem de fazer sozinho. Então a tendência humana é essa, quando está sozinho, ele medita mais nas coisas de Deus, ele mede as coisas para fazer, mas quando começa a se juntar, principalmente com companhias erradas, o fim daquele homem não é muito bom, porque cria coragem e o diabo tem um espaço a mais para trabalhar, para atrapalhar aquela pessoa. Então o profeta diz que começou assim, quando Adão era só, não tinha nenhum problema. Logo Deus viu que talvez tinha um sentimento nele, todos os animais têm a sua companheira e eu não tenho a minha. Aí Deus criou uma companheira para ele. Ali começou o problema. Ali começou a extensão. Porque o diabo não tinha poder para fazer com Adão, persuadir Adão como persuadiu Eva. Então ele teve uma chance a mais e aquilo ali foi suficiente para nós sentir toda a dor que nós sentimos hoje. Porque ela deixou de ouvir a Deus. Eu sempre costumo dizer que ela escutou Deus, tem uma grande diferença em escutar e em ouvir. Ela escutou Deus e ouviu Satanás. Porque quando você ouve a Deus, você obedece a Deus. Ela escutou Deus, não deu tanta importância para aquilo ali, mas quando Satanás veio com a oferta dele, ela achou aquilo ali mais agradável do que a proposta de Deus. Mas o diabo não mostrou para ela o que viria após aquilo, né? Ele não mostrou para ela. Então a tendência é essa, as pessoas vão aumentando, a preocupação das pessoas é procurar um meio de divertir, tem que ter uma praça, tem que ter uma coisa para distrair o povo, né? Que o povo hoje quer comer bem e divertir, né? A intenção do povo é circo, pão e circo, comer e divertir. Mas não é assim que Deus trabalha com o seu povo. O seu povo é tratado de um modo especial e Deus tem algo especial para o seu povo. Aleluia, é muito bom. Eu sempre agradeço a Jesus por ser o meu Deus, porque Ele só tem coisa boa para mim me dar. Glória a Deus. O 81 diz assim, essa é a maneira que é, espiritualmente, se um homem se recusa a olhar na palavra de Deus, para
ver o plano e ver a Deus, ele automaticamente fica sem seus olhos. Ele mesmo fecha seus olhos para as coisas de Deus. Que dia, que tempo, que lição devemos aprender hoje de olhar ao redor no fim do tempo? Mas Deus, na sua graça soberana, no dia de Noé, ele disse, o importante, irmão, que eu admiro muito nisso aqui, que em meio a tanta corrupção no povo que já foi julgado e sentenciado à morte, porque Deus disse que ia destruir tudo, Deus achou graça num homem chamado Noé. Veja só, o desafio é o mesmo desafio que nós vivemos hoje. No meio de um povo corrupto, um povo que só faz coisas que desagradam a Deus, Deus olha e vê um povo e acha graça nesse povo. E esse povo é o povo que ama o seu nome, que tem deixado tudo de lado para servi-lo. Deus achou graça em mim, Deus achou graça em você, Deus achou graça em nós. Da mesma maneira que achou graça em Noé. Quero que você saia e faça uma provisão para todos aqueles que desejam escapar desse julgamento. Não tinha como evitar o julgamento mais. Esse mundo, Bombana disse na queda do mundo, que não tem mais como remendá-lo. Não tem como fazer emprastro neste mundo, não tem conserto. A tendência é essa, de mal para pior. Mas Deus tem enviado uma mensagem que nos prepara, que nos qualifica para escapar desse julgamento, que virá inevitavelmente sobre este mundo. As pessoas estão muito à vontade, estão muito vulgar em relação a Deus, não estão preocupando com Deus, fazem piada no nome de Jesus. Então isso está chegando já no seu ápice. Isso está enchendo a taça e Deus agora vai começar a agir contra os rebeldes. Mas, todavia, aqueles que desejam escapar desse julgamento, Deus então provê um meio disso. Não é isto maravilhoso? Disse Mombrana. Deus não querendo que ninguém pereça, fazendo uma válvula de escape para aqueles que queiram vir pela válvula de escape de Deus. Então ele disse, Noé, eu quero que você faça uma arca. Agora cabe a Noé esta responsabilidade de fazer uma provisão, para aqueles que possam crer, como Jesus disse em São João 13:14, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou ainda, mesmo eles não merecendo, Deus amou e disse, faça uma arca, para que se porventura alguém deles se arrependa e creia, tenha uma chance para ele. Então Deus sempre abre uma via de escape para aqueles que querem escapar. Deus sempre abre caminho onde não há caminho. E Deus faz isto. Então as pessoas até fazem piada dizendo, mas se todos eles se convertessem, porventura caberiam todos na arca? Obviamente, se todos eles convertessem, não haveria dilúvio, não haveria julgamento, porque não precisava mais. A única coisa que tira o julgamento de sobre os nossos ombros é o nosso arrependimento. É o nosso conserto diante de Deus que tira toda a sentença de juízo sobre os nossos ombros. Nada pode ficar sobre os nossos ombros quando nós confessamos diante dele. Então, se todos eles confessassem, não haveria dilúvio. Então, Mombrana diz, no parágrafo 88 agora. Então, observamos, lá atrás, Deus disse a Noé, quero que faça de um determinado tipo de madeira. Irmãos, o desafio maior é nós fazer de acordo com a palavra dele. Ontem eu li uma palavra na roça, onde não lembro nem o nome do lugar a mais,
mas dizendo que não adianta nada aquilo que nós possamos fazer. Tem que deixar Deus agir. Tem que fazer do jeito dele, da maneira dele. Se Noé, quando ouvisse essa ordem, falou, bom, o primeiro passo que eu tenho que tomar, eu não tenho experiência com marcenaria, eu vou indagar quem entende disso para ver que tipo de madeira eu posso usar. Nenhum deles provavelmente não recomendaria a madeira que Deus recomendou. Nenhum deles. Iam procurar as madeiras de leis, né, as madeiras mais fortes. Você tem que usar essa madeira porque ela não apodrece, ela é resistente à água. Nenhum deles jamais daria a opinião para Noé fazer a arca da madeira de gofer. E Deus disse, eu quero que você faz, mas dessa madeira. Eu quero que você me serve, mas do meu jeito. A tua ideia não cabe no meu plano. O teu querer, a tua maneira de pensar, de achar que isso não combina comigo. Tem que ser do jeitinho que eu quero. Né? Porque, irmãos, quem tem que ganhar é só nós. Nós temos que ganhar. E Deus, se nós sair, Ele continua sendo Deus. Se o homem deixar Deus, ele se perde. Mas se nós deixar Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus. O beneficiário somos nós. Nós temos que fazer tudo para ajustar a vontade dEle, a maneira dEle. Embora talvez nós achamos que é impossível, um desafio maior que Noé enfrentou não foi fazer uma arca, mas fazê-la da madeira que ele estava fazendo. Era uma madeira que não tinha nenhuma condição. Não era uma madeira própria para fazer um barco. Não tinha jeito, não tinha, como diz o mineiro, não tinha cabimento uma coisa dessa. E ele sofreu crítica, além de você fazer isso aí, você está usando essa madeira ainda. Não seria qualquer madeira que funcionaria. Temos que ter um determinado tipo e deve ser da madeira de gofer. A madeira de gofer, agora, eu estava estudando aqui há algumas semanas sobre o que era madeira de gofer. E ela era uma madeira macia, maleável. E agora, foi com isso que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada. Uma madeira maleável. Não tinha nenhuma resistência. E tem madeira que você bate o machado, não corta. Bate a foice, não tem jeito. Tem que ser uma motosserra mesmo, que não aguenta. Traduzindo, né? Esse é o tipo dos cristãos, disse o Mombrano. Esse é o crente, disse ele. Uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria, ele se torna maleável nas mãos do seu construtor. Mas que coisa gostosa, né? Que coisa. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita, não... O Senhor não precisa preocupar com o meu querer. Faça a sua vontade na minha vida, que eu estou sujeito a me entregar para que o Senhor possa me moldar de acordo com a sua vontade. Isso traz segurança para nós. E Deus gosta disso. Ele se torna maleável na mão do seu construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário, mas maleável, que se encaixa bem na palavra de Deus para ser facilmente utilizada. Que coisa, Deus disse vai, ele vai. Deus disse vem, ele vem. Né? O Mombrano estava viajando lá, de repente o comandante avisou, lá vamos ter que fazer um pouso aqui, meio que de emergência. De repente o avião desce,
Aí eles levam todo mundo para o hotel. E de manhã, o irmão Branham fala, vou aproveitar e colocar umas cartas no correio aqui. Eu tenho que estar lá antes das 7 horas, quando o avião vai sair. E o irmão Branham sai andando. Não sei se ele sabia onde era o correio, mas provavelmente sabia, né? Mas ele estava indo numa direção, uma voz dizia, vira aqui. O correio é para lá, eu vou virar para cá. Mas era a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus. E ele virava. Passa mais 2 quarteirão e vira à esquerda. Quebra à esquerda. E ele vai andando, está ouvindo, a voz está mandando. Por isso que é bom ter o discernimento de saber quando é a voz de Deus, né? A voz de Deus dizia e ele ia, obedecendo, sem saber o que estava acontecendo. Ele entra numa ruazinha lá, talvez até perigosa, e logo ele percebe que lá na frente tem uma senhorinha ali debruçada no portão assim. E ele passa ali, bom dia, senhora. Bom dia, pastor. Glória a Deus. Aí ele para, mas quem diz para você que eu sou pastor? Ah, vem cá, vou te contar a história. E Deus salvou aquele rapaz ali pela obediência de um homem que era maleável em suas mãos. O homem que aceitava a instrução de Deus, que não resistia à palavra de Deus. Isso é gostoso demais. E observamos que a madeira que absorvia era a madeira que absorvia a umidade. Facilmente absorvia a umidade. Você jogava dentro d'água ali, ela chupava a água e afundava. Não era uma madeira própria para aquilo, mas Deus mandou, vou fazer. Agora, uma coisa, um homem maleável nas mãos de Deus, poderia ser uma grande coisa para Deus, ou você pode ser uma grande coisa para o diabo. Não precisamos entrar em detalhes nisso aqui, mas se fosse parar sobre isso aqui, quantas coisas teríamos a dizer, né? Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia água, não demoraria muito para que ficasse encharcada, e ela afundaria imediatamente. Se tornaria pesada, porque a madeira de gorfo é bastante leve, e a água infiltraria logo através dela. Então, isso é o que eu penso hoje, é isto. Hoje eu creio. O problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje, não desejam se entregar completamente, mas vão atrás do erro. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada. Não pode seguir adiante. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? Eles não podiam permanecer assim. Então Deus disse a Noé, betume por dentro e por fora. Os dois lados. Betume. Aí que vem a questão. E eu estava pesquisando o que era feito o betume. E eu encontrei e olhei em um velho dicionário e descobri o que significava betume. No grego descobri que betume significava uma coisa, significava uma substância. Mas, como eles obtinham o betume, eles o tiravam de uma outra árvore. Era como uma resina. E eles o batiam e ferviam. Então, o derramava e se tornava o betume. Que lindo, que coisa linda, da madeira antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano, Cristo, na sua humildade, sendo humano, e a igreja, a sua arca hoje, entrando em sua igreja, que não é mais do que seu próprio corpo espiritual aqui na terra. Pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudesse ser aplicada à igreja. Irmão, nós não temos nenhuma condição de servir esse Deus. Nós não temos nenhum mérito. Nós não temos nenhuma capacidade, não há homem santo, não há ninguém santo. O único que nos capacita, que nos dá condição de servir é o próprio Espírito Santo em nós, que leva nós a adorá-lo, que leva nós a servi-lo. Oh, glória a Deus!
Um homem, no seu natural, ele não pode fazer isso. Mas quando essa força vem, oh Deus, isso entra. Então faz um homem que bebia, um homem que fumava. Eu acho bonito isso. Ver esses homens glorificando a Deus. Muitos estão assentados nas choperias, as ruas estão cheias de mesa com cerveja, e nós podemos olhar e ver homens adorando a Deus. Ah, se isso não fosse o Espírito Santo. Louvado seja Deus, como diz o irmão Bruno, eu me sinto religioso agora. Isso é gostoso demais. Agora, esta madeira de golfe maleável, quando ele despejava aquele betume quente sobre ela, ela o absorvia rapidamente, por dentro e por fora, e aquilo a deixava selada. Amém? Selado por dentro e por fora. Selado por fora para não entrar nada de fora para dentro. E selado por dentro para não sair nada de dentro para fora. Quando eles entraram na arca, talvez não dá tempo de nós chegar lá, a Bíblia diz que Deus fechou a arca. Foi Deus que fechou a arca. Porque se fosse Noé que tivesse fechado, Noé, quando assistisse aqueles dramas ali, ele ia sentir dó e ia abrir a arca para as pessoas. Porque a tendência do homem é essa. Por mais mal que nós sejamos, mas nós nos compadecemos. Mambrana fala daquele assassino que foi morto ali, o seu sangue derramou no chão. As pessoas chegavam e ninguém se atrevia em pisar no sangue daquele, mesmo sendo assassino, em respeito. Então, quando Noé visse aquelas pessoas chorando, velhos, crianças, dizendo: agora nós cremos, agora nós entendemos, agora nós sabemos que você tinha razão, pastor Noé. Noé ia, não precisava nem fazer chamada de altar, só abrir a arca. Mas esse não era o propósito de Deus. Vocês erraram, vocês tiveram 120 anos na minha longanimidade e não aceitaram, agora está selado. E o outro propósito, porque Deus, foi o próprio Deus que fechou a arca, foi para que a família de Noé tentasse sair. Porque o desespero era tão grande, o aperto ali foi tão grande. No parágrafo 117, a irmã diz assim: observe, Noé, quando ele entrou, essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. Deus fechou a porta da arca e ele ficou salvo até o julgamento passar. Deus fechou, Deus abriu, este é o crente hoje em Cristo. Então imagine, irmãos, você passar um dia em um barco, e não foi um barco andando serenamente lá, aquilo, mais adiante, que nós vamos ver o Mambrana falar, que aquilo jogava para um lado, aquilo caía para o outro, e aquilo ia entrando, a família entrava em desespero, e quando se entra em desespero, as pessoas não medem as consequências. Se eles tivessem uma chance ali, muitos da família de Noé pulavam fora da arca para não sofrer o balanço da arca. Aquilo causava enjoo, mal-estar. Aquilo não foi fácil para ele. Então Deus disse: vocês entraram e eu não abro mão de vocês e vocês não vão sair. Essa é a igreja. A igreja está sendo agitada de um lado para o outro. Os vendavais vêm, joga para cá, empurra para lá, puxa para trás, aquilo dá tortura. Mas Deus diz: eu não vou deixar vocês sair. Oh, glória a Deus, eu fechei. Aleluia. Mesmo que vocês queiram sair, eu não vou deixar vocês sair. Isso vai passar. Oh, meu Deus. Eles sofreram lá nos tempos de Jesus. Jesus entrou no barco e
tranquilamente, deitou ali na polpa, foi tirar uma soneca ali. Mas de repente, Satanás viu que Jesus estava dormindo, falou, essa é a hora de eu apanhá-los. São Lucas, acho que é 8:22. Aí levantou-se uma grande tempestade. E eles começaram a lutar, começaram a remar, talvez jogar água, talvez lutar por conta própria, e Jesus dormindo. Então é hora de nós despertar Jesus em nossas vidas. Jesus não quer dormir em nossos corações. Ele quer agir por nós. Ele quer vencer por nós. E Jesus, então, quando eles não viram que as forças deles eram acabadas, eles então vai e diz, Senhor, não se te vê que morramos. E Jesus levanta a noite, passa a mão no olho, o que está acontecendo? Vocês não têm fé, não? Aí Jesus repreende aqueles demônios que queriam matá-lo. Os demônios queriam destruí-lo. Você pode perceber que quando ele chegou ali, em Gadara, aquele demônio já veio. Jesus não falou nada com ele, eles prostraram diante de Jesus, falaram, que temos nós contigo, veio perturbar nós antes da hora. Jesus já tinha vencido ele lá no mar. Irmão, quantos demônios você venceu para chegar aqui nesta noite? Você não tem ideia disso. Desde quando você disse, eu vou me aprontar para ir à igreja, você está vencendo espíritos. E você chegou aqui com essa bênção, você não precisa fazer mais nada, é só sentar e glorificar a Deus, que a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Oh, mas quando a arca veio, aquilo betumou. Eu penso que houve muita tentativa. Sabe de uma coisa? Eles poderiam colocar dinamite nela todinha. Quero ver se isso não vai abrir para nós. Nem nós, nem vocês também. Aquilo explodia tudo, não fazia nem marca na arca. Porque ali era uma provisão de Deus. Podia jogar uma bomba atômica, que ela ia dar um chacoalhão assim, mas ela ia continuar serenamente. Porque estava na provisão de Deus. E quando estamos na provisão de Deus, não tem demônio suficiente no inferno que possa nos abalar. Aleluias! Ele pode fazer de tudo. Ele pode fazer ameaça. Pode atacar. Mas isso está betumado. Não entra nada. Não entra maledicência, não entra nada no coração do eleito, porque ele está brindado com o betume, com o Espírito Santo. Por isso, irmão, nós devemos ser divinamente instruídos por Deus, como Noé foi. Deus o instruiu divinamente. E no momento do juízo, Deus achou graça em Noé. E a arca não tinha leme. Ela não tinha motor. Porque era Deus que conduzia a arca. É Deus que está conduzindo a noiva. É Deus que está conduzindo a igreja. E nós estamos seguros nisso. Noé não teve que fazer nada. Ele só... A mesma coisa do astronauta, ele entrou ali, assentou, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. E para encerrar no parágrafo 167, ele ora assim, nosso Pai Celestial, hoje enquanto olhamos para a sua majestade, nós ouvemos lá atrás com Noé, que estava sobrevivendo àquelas ondas. Como ele pôde sobreviver àquilo ali? Quem estava naquela pequena velha arca de madeira de Gopher, onde agora o maior navio de guerra que temos não poderia suportá-lo? Talvez está referindo ao Titanic, com tantos recursos. Toda a terra balançou e sacudiu milhares e milhares de milhas fora da sua órbita no além. Rodopiou como um redemoinho ali, e as ondas saltando milhas de altura para cima. O mundo inteiro coberto, aquelas grandes e velhas montanhas sendo lavadas ao nível.
lavada ao nível do chão, rodopiando na escuridão da meia-noite, julgamento, corpos mortos se movendo, flutuando, e um pequeno velho barco de madeira de gofer, o maior desafio, betumado por dentro e por fora, e aqueles teus amados crentes assentados dentro da arca, simplesmente tão salvos quanto podia estar. Eles não se importavam, eles fizeram apenas o que tu disseste para fazer, e eles seguiram as tuas instruções. Aquele que segue tuas instruções não será condenado nem confundido. Finalmente tu cessaste a tormenta, as tempestades da vida terminaram então. Pousaremos em segurança em um novo mundo. Oh, glória a Deus, essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da noiva de Cristo. Tudo isso vai passar, todos esses terremotos, esses vulcões em erupções, tudo isso, toda essa pandemia, o lugar para onde nós estamos indo, não existe nem lembrança dessas coisas mais. Tudo será glorioso. Então vale a pena, meus amados, nós acomodarmos dentro dessa arca, que é a mensagem do profeta, porque o destino será muito glorioso. Que Deus abençoe todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. Aleluia.